Então, bom dia, boa tarde, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Nós havíamos falado sobre Sócrates, Platão, Aristóteles nas últimas aulas, fizemos uma revisão, corrigimos as questões do livro, certo? E iniciamos um pouco helenismo, né? Começamos lá a ver o surgimento da escola, da biblioteca, de Alexandria, no Egito, né? Fez parte do domínio de Alexandre, né? Então surgiu lá pelo ano 300, né? A partir do ano 350 a.C., e aí a gente viu ali uma efervescência cultural, né? Um cosmopolitismo. Então a gente percebe nessa fase que a polis grega, ela deixa então de existir enquanto cidade-estado, né, em uma unidade absoluta, e o mundo grego passa então a um cosmopolitismo, né? Então une-se aí o resquício, né, das culturas egípcias, né, árabes, e a cultura grega. Então a cultura grega entra massivamente nessas outras culturas, e aí a gente vê como eu falei, o cosmopolitismo, né? Então a abrangência de um mundo cosmopolita, certo? Então, a partir do ano 350, uma nova civilização começou a ascender politicamente e militarmente no mundo antigo. A Macedônia, sob o domínio do rei Filipe II, iniciou um processo de expansão territorial, rompeu com a hegemonia do mundo grego, certo? Então essa expansão territorial possibilitou isso. Só para que fique claro, eu montei, né? Na verdade, eu montei um roteiro para essa aula, mas eu achei um material muito bom através de um portal, né, do LinkedIn, portal na internet, que eu vou disponibilizar então o link para vocês, certo? Vou disponibilizar esse link que tem esse PowerPoint completo sobre o helenismo, certo? Então nós vamos ver aqui naturalmente boa parte, né, do helenismo. Friso novamente, né, que esse conteúdo não está no material didático de vocês, né, não está lá na apostila, no livro, porém é importante que a gente saiba pelo menos o que é, porque ali teve uma efervescência, como eu disse, cultural muito forte. Naquele momento do helenismo, a filosofia também se tornou cosmopolita, né? Então, no sentido de que ela tenta pensar o homem de uma maneira global, então pensar sob o ponto de vista da virtude, das paixões e assim por diante. E a gente vê o estoicismo, o epicurismo, certo? O cinismo, e aí a gente vai passar por esse período que é importante de maneira breve para a gente retomar o conteúdo do livro, certo? Então, como eu havia explicado para vocês, a gente vai fazer essa pequena inserção desse conteúdo, porque é importante, e aí a gente retoma, certo? A ordem lá do livro, a gente vai reposicionar, né, entre aspas, que a gente combinou já em sala, que a gente iria dar uma nova ordem para o livro que não está bem estruturado, certo? Ele mistura os conteúdos. Não sei se vocês estão lembrados, mas o capítulo que nós vimos sobre Sócrates, Platão e Aristóteles estava no capítulo 8 e 9, né? Então deveria estar no começo do livro, né? Se a gente fosse ver assim de uma maneira mais próximo, né, do começo do livro, pelo menos, certo? Então, dando continuidade. Sendo educado pelo filósofo grego Aristóteles, atenção, Alexandre entrou em contato com um conjunto de valores da cultura grega.
Além disso, suas incursões pelo Oriente também o colocou em contato com outras culturas, certo? Como eu havia dito. Há uma mistura, então, no período helenístico, né? Sobretudo do surgimento da Biblioteca de Alexandria até a sua queda, né? Houve lá o apogeu da biblioteca, né? Do Museum, que era vamos dizer assim, o conjunto dos elementos culturais, entre eles a Biblioteca de Alexandria. Então, os 600 anos de existência da Biblioteca de Alexandria foi ali aquela efervescência, naturalmente, do pensamento grego. Tanto é que a Biblioteca de Alexandria, ela guarda os volumes, os principais volumes herdados pela escola aristotélica. Então, esses volumes, eles foram enviados para a Biblioteca de Alexandria. Então, em Alexandria, a efervescência cultural, ela se torna, vamos dizer assim, magnânima, né? Magnífica. E aí, ela ganha, né, a grandeza da própria cultura naquele período. Então, vamos entender que Alexandre é o responsável por isso, porque através dele acontece esse domínio, né, dos outros povos, de outras culturas, e aí se consolida esse período tão importante, certo? Então, suas incursões pelo Oriente também colocou em contato outras culturas. Simpático ao conhecimento dessas diferentes culturas, o imperador Alexandre agiu de forma a mesclar valores ocidentais e orientais. E desse intercâmbio, que temos definida a cultura helenística. Portanto, do intercâmbio entre a cultura ocidental e a cultura oriental, certo? Então, a base, como eu havia dito nas outras aulas, a base da nossa cultura ocidental, ela é grega. Então, o nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocínio, de reflexão, a meditação, a compreensão da realidade, a própria noção de virtude vem dos gregos, certo? Então ela é grega. Aristóteles contribuiu grandemente para isso, certo? O chamado doutor angélico, Tomás de Aquino, ele reforçou essa importância de Aristóteles no final da Idade Média, certo? Aristóteles foi retomado no empirismo inglês, ele foi a inspiração do empirismo inglês. Então veja, nós estamos mergulhados, né? A nossa cultura ocidental está mergulhada na filosofia grega. Então a filosofia grega clássica é a grande inspiradora para, inclusive, o ideal de formação, de educação, né, da paideia. Ele influencia diretamente, né, a construção do raciocínio, das impressões humanas, que herdadas também, inclusive, da mitologia grega, da filosofia grega primeira, vamos dizer assim, né, Aristóteles, ou Sócrates, né, que foi o primeiro a pensar a ética política. Tudo isso é a base, né? Então, Alexandre faz encontrar o pensamento ocidental, vamos dizer assim, a cultura ocidental com a cultura oriental nesse período tão importante, certo? Então, esse intercâmbio entre os dois é fundamental. É importante a gente entender esse intercâmbio, certo? Muito bem. Então, o helenismo foi marcado pelo rompimento de fronteiras entre países e culturas. Rompimento de fronteira. Então, é o que eu estava a dizer para vocês. Quando nós pensamos lá na polis grega, a gente tem uma cidade instituída, um governo instituído. Há um rompimento, portanto, desse governo, dessa cidade. Por quê? Porque é um rompimento de fronteiras. As culturas simplesmente se misturam, se mesclam. E aí a gente vê o denominado, né, cosmopolitismo, que eu estava explicando logo no começo da aula, certo? Quanto à religião, houve uma espécie de sincretismo. Na ciência, a mistura de diferentes experiências culturais. E a filosofia dos pré-socráticos
e de Sócrates, Platão e Aristóteles, serviu como fonte de inspiração, vejam só, para diferentes correntes filosóficas, as quais veremos algumas agora. Olha, interessante, eu acabei de citá-los, certo? Então, essa base filosófica da Grécia, né, grega, clássica, ela é fundamental para essa compreensão, para ver essa inserção, né, na cultura ocidental, né, ou melhor, essa mistura da cultura ocidental e oriental, do pensamento grego e da sabedoria, como eu falei, egípcia, árabe, certo? Então, há um encontro aí. Então, o período helenista, século IV a.C., expansão de Alexandre, Império Macedônio, fim definitivo da polis, fim da política, no sentido de que a política ela era fundamentalmente aquela relação social estabelecida na polis grega. Portanto, nesse sentido, a gente pensa o fim da política, porque é o fim da polis, onde acontece a relação entre os cidadãos e a política, né, de fato. Então, a gente percebe isso. E aí nós vemos três coisas importantes, né? Fim da esfera pública, fim da democracia, Estado de Direito e soberania popular, né? Basicamente, o Estado de Direito, cidadania, cidadão, né? Soberania popular e tudo. E a tirania absoluta, certo? Então, a gente percebe isso, essas características. Muito bem. Então, consequências na esfera intelectual. Vamos às consequências desse cosmopolitismo, dessa união cultural, desse choque de culturas, vamos dizer assim, certo? Fim das grandes especulações teóricas, fim da polis como referência, já disse isso, filosofia como autoajuda e consolação, tem um pouco isso, né? Se você lê, por exemplo, os filósofos helenistas, né, a gente vê muito isso. Essa parece uma filosofia de autoajuda, de consolação, né, de como viver a vida, de como encarar os problemas, de como encarar a morte, que de alguma forma nos ajuda, certo? Não vamos aqui também desprezar esse pensamento, essa sabedoria que de fato, né, ajudou tantos e tantas pessoas, né, nos ajuda a gente a pensar algumas questões. Mas, né, era uma filosofia voltada para isso, para autoajuda, para consolação, né? Acaba a política e a esfera pública, e assim o combustível da filosofia, que eram os debates em praça pública, e assim a filosofia deixa de construir grandes especulações teóricas. A filosofia se volta à ética da arte de viver, certo? Então a gente vê isso, né? A arte de viver, conselhos para a vida prática, o que ajuda muito. Mas saiu da esfera política, da esfera pública, uma ética do bem viver, uma ética da arte de viver, certo? Então a gente precisa, né, perceber essas diferenças, esses detalhes. Então, aí eu chego no ponto que eu já venho tocando ao longo, né, da aula. O cosmopolitismo. O cosmopolitismo helênico, certo? O ideal da polis é substituído pelo ideal cosmopolita. Muita atenção nisso aqui. O mundo inteiro é uma polis. Veja que essa proposta, ela vem, né, já desse período, século IV a.C. Esse ideal que a gente vê atualmente de um governo global, de uma política universal, isso tudo começa no helenismo, começa no cosmopolitismo helênico, o choque, o encontro dessas culturas,
vamos fazer o seguinte, vamos dissolver a polis, vamos largar de mão esse negócio de Estado, esse negócio, né, de direito, né, e vamos fazer o seguinte, a gente se torna, né, um governo só, cosmopolita, certo? Então todas as culturas se encontram, se reúnem e vamos celebrar essa união, esse cosmopolitismo, certo? Então passe de um ideal cosmopolita. Kant, lá na modernidade, já no fim da modernidade, para o começo da contemporaneidade, ele escreve um texto, né, que é a ideia de história universal sob o ponto de vista cosmopolita, que ele vai discutir também isso, né, mais uma vez, cosmopolitismo, né, uma ideia de história universal, uma história universal, não é a história de um país, não é a história de uma localidade, não, história universal. Vamos assumir, né, essa visão cosmopolita, certo? Muito bem. E o homem citadino é substituído pelo homem indivíduo, certo? Então, um homem que tem um locus, portanto, um homem que tem um lugar, um homem que tem uma referência. Eu sou brasileiro, maranhense, ludovicense. Eu, Felipe, sou brasileiro, maranhense e ludovicense. Eu tenho um locus, eu tenho uma cultura, eu gosto de arroz de cuchá, camarão, torta de camarão. Esse homem não existe mais. Por quê? Porque ele não é mais um homem citadino, não é mais um homem que vem de uma origem, de um lugar, de uma polis. Ele é um homem simplesmente indivíduo. É um indivíduo como outro qualquer em qualquer lugar do mundo. Interessante, porque nas primeiras aulas me parece que me fizeram a pergunta de que se havia a possibilidade de uma ética universal. Uma ética universal, sim. Perfeito. Mas uma política, um governo universal, será que é possível? Uma ética universal é o seguinte, virtude. Virtude, eu posso ser virtuoso aqui na China, no Japão, em qualquer país da Europa, da Ásia, enfim. Eu posso ser ético do ponto de vista da virtude, a ética da virtude em qualquer lugar do mundo. No entanto, será que um governo universal global daria conta, solucionaria os problemas, a vida de todos e a gente não ia ter mais desigualdade, né? Eu acho um pouco assim, essa ideia é um devaneio, certo? Um pouco fora de prumo, vamos dizer assim. Mas, bem, começou aí, certo? Então é legal esse cosmopolitismo, esse encontro de culturas e tal, foi um momento de uma efervescência cultural, sem dúvida, certo? O crescimento, a Biblioteca de Alexandria foi uma coisa extraordinária. Mas a gente precisa ter essas pequenas interrogações, pontos de interrogação. Então, a contraposição grego e bárbaro, em larga medida, é superada pela concepção homem em uma dimensão de igualitarismo universal. Então vamos, né, eliminar de alguma forma as diferenças, certo? Compreendemos por que todas as filosofias, então, elaboradas, com exceção da socrática, arriscaram tornar-se desatualizadas e superadas pelos tempos. Surgiu assim as exigências de novas filosofias mais eficazes do ponto de vista prático, que ajudassem a enfrentar os novos acontecimentos e a inversão dos antigos valores aos quais estavam estreitamente ligados, certo? Quais valores? Os valores estabelecidos pela polis, na polis, pela sociedade, pelo convívio e assim por diante, de tal modo que
cultura helênica difundiu-se em vários lugares. Tornou-se cultura helenística e o centro da cultura passou de Atenas para Alexandria. Foi a principal cidade do Império Romano, logo depois, certo? Então, a efervescência cultural, ela, vejam só, essa efervescência cultural, essa filosofia, esse filosofar, ele sai então de Atenas para Alexandria, certo? Como expressões de novas exigências, impuseram-se as filosofias cínica, epicurista, estoica e cética, enquanto o platonismo e o aristotelismo caíram em grande medida em esquecimento, certo? Então, vieram à tona as filosofias cínica, o cinismo, epicurista, né? Estoicista e cética. Portanto, essas filosofias elas floresceram. E aí, de alguma forma, o aristotelismo, o platonismo ficou um pouco esquecido. Eles vão voltar sem dúvida, nós sabemos que eles irão voltar, né? Depois veio o neoplatonismo com Plotino, já mais um pouco à frente, certo? No século III depois de Cristo. E aí os primeiros filósofos medievais, Santo Agostinho, que também é platonista, certo? É neoplatônico, e assim vai. Eles voltam, mas nesse momento há uma suspensão. Por quê? Porque o foco não é mais a Grécia. O foco é essa confluência, o foco é uma filosofia para a vida prática, para a arte de viver, certo? Apenas, né? O foco é isso. Portanto, aquelas que surgem são essas: a cínica, epicurista, estoica e cética. Então, a cultura helênica, ou melhor, helenística, né, resultou da fusão da cultura grega com a cultura oriental, promovida pela expansão do Império Macedônico com Alexandre Magno. A Grécia não era mais o centro cultural do mundo. Os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Antioquia, na Turquia, Pérgamo, na Ásia Menor. Esses passaram a ser os centros, certo? Da cultura. Portanto, veja, a gente está em uma perspectiva agora, uma perspectiva de cosmopolitismo. Então, sai, né, de Atenas, um único centro, né, para essas três localidades, né, sobretudo Alexandria, né, no Egito, Antioquia, na Turquia, e Pérgamo, na Ásia Menor, certo? Então a gente tem essa mudança. Então a filosofia ela sofre algumas mudanças exatamente por isso, por esse contexto todo. Perfeito? Então a gente percebe que essa mudança de lugar, ela já foi fruto dessa expansão que Alexandre, né, promoveu. Então a gente já tem que relacionar também essas características, noções, né, históricas para a gente. Então, as principais contribuições para a formação do mundo ocidental ocorreram nas artes, né? Se a arte grega caracterizava pelo equilíbrio, pela leveza e pelo humanismo, as artes helênicas perderam aquelas características e passaram a ser dominadas pelo realismo exagerado e pelo sensacionalismo. Os artistas helenísticos não se preocupavam com o belo, mas sim com o grandioso e luxuoso, certo? Então não era mais a perspectiva, o ponto central não era mais a beleza, o belo,
né, o belo, vamos dizer assim, substancialmente belo, mas era, no entanto, a grandiosidade, o luxo, certo? E aí nós vamos ver depois que o Império Romano toma de conta, né, nesse processo, e a gente vai ver mesmo a suntuosidade, né, o luxo, a pompa e assim por diante. Então, vocês terão a oportunidade de acessar os slides através do link, e aí vocês vão ver aqui o farol de Alexandria, certo? Como era no Egito. Depois o grande altar de Zeus. Depois Vênus de Milo, né? Nós vamos ver o realismo, né? A pompa, né? A perspectiva luxuosa, né? A característica luxuosa e assim por diante. Vitória de Samatrácia, certo? E aí vamos mais um pouco, certo? Então aí a gente percebe, né? Já a alteração na arte. Então a arte ela deixa de se comprometer com o belo e passa simplesmente ao realismo exagerado, ao sensacionalismo, à grandiosidade, né? Ao luxo, e não necessariamente à beleza, né? Se muda um pouco a ótica disso, certo? Muito bem. E aí vocês vão ter a oportunidade de ver aqui as imagens, né, do slide. Então, ciências, os conhecimentos científicos alcançaram tal nível de desenvolvimento, principalmente no campo da astronomia e da matemática, que fizeram com que as ciências helênicas fossem as mais desenvolvidas da história durante vários séculos. Então, do ponto de vista da ciência, eles avançaram muito, certo? Esse período helenístico, né, ele potencializou esse aprimoramento, sobretudo da astronomia e da matemática. Perfeito? Então, a gente vai perceber que a arte ela ficou um pouco, né, prejudicada, porque, convenhamos, a obra de arte ela tem que prezar pela beleza, não pela suntuosidade. É um detalhe. Ela pode ser bela e suntuosa? Sim, é possível, né? Mas não necessariamente porque é suntuosa, porque é luxuosa, é grandiosa, é bela. Não necessariamente, certo? Então, do ponto de vista da arte, parece que... Mas a ciência já foi diferente, né? Os grandes nomes desse período foram Euclides, Arquimedes. Euclides, que desenvolveu de maneira extraordinária os conhecimentos de geometria. Arquimedes, descobridor da lei da alavanca e da hidrostática. Inventou o parafuso tubular para bombear a água, certo? A hélice, as lentes convexas e criou um planetário. Para defender sua cidade, cercada pelos romanos, construiu máquinas poderosas como catapultas que atiravam pedras enormes sobre os inimigos. Com um sistema de espelhos que concentrava os raios solares, conseguiu incendiar vários navios romanos. Vejam só. Então, do ponto de vista da ciência, há uma progressão muito grande. Então, aí a gente percebe o seguinte, que após a morte de Alexandre, aos 33 anos, o império foi dividido em 3 grandes reinos. O da Síria, ou Ásia Ocidental, que abrangia a Síria, a Ásia Menor e a Mesopotâmia. O reino do Egito, que compreendia, além do Egito, a Arábia e parte da Palestina, e o reino da Macedônia, que englobava a Grécia. Então veja, aí nós temos uma região do Egito, da Arábia, da Grécia, da Ásia Menor, Mesopotâmia.
e a Mesopotâmia. Então, veja como era amplo. Veja como saiu daquela perspectiva da polis, de algo centralizado, de uma política específica, central, e um cosmopolitismo. Então, entre os séculos 2 e 1 a.C., todos esses grandes reinos e outros menores foram conquistados pelos romanos. Aqui chega o ponto, né, que eu havia falado. O Império Romano conquista, né, os romanos conquistam entre, né, o século 2 e 1 antes de Cristo, todo o império, todo esse território até então sob o poder de Alexandre, certo? Muito bem. Então vamos às filosofias do helenismo. É possível que nós não consigamos terminar, né? Eu vou fazer o possível para terminar nessa única aula todas, porque então, uma vez encerrado, a gente volta para o livro, e aí, como eu falei para vocês, na aula que vem, nós já passaremos a ordem correta, vamos dizer assim, a nova ordem do livro, para que a gente fique atento mesmo aos conteúdos, para que a gente não perca o fio da meada, né? Vamos dizer assim, ou seja, a linha histórica do pensamento. Porque se a gente, por isso, né, alguns reclamaram, não tio, mas reclamaram não, informaram, né? Alguns me informaram. A tia Carol, ela voltava, ela ia num capítulo lá na frente, depois voltava, e aí a gente está um pouco perdido. Mas é porque, de fato, a gente viu naquela aula que a gente viu o índice e tudo, a gente viu que, de fato, os conteúdos estão meio que fora de ordem cronológica do pensamento. Então é melhor que nós possamos rever mesmo a ordem, né, dos conteúdos. Então não se preocupem com isso, tá bom? Porque a gente vai ver, e aí a gente vai voltar para o livro exatamente no momento, no local adequado, certo? Então, os cínicos. A filosofia cínica foi fundada em Atenas por Antístenes, discípulo de Sócrates. Veja só. De alguma forma, o platonismo, o aristotelismo, ele sumiu, né, temporariamente nesse período, mas olha aqui Sócrates, certo? Né? Então a gente já, por volta de 400 a.C., os cínicos diziam que a felicidade podia ser alcançada por todos, pois ela não consistia em luxúria, poder político ou boa saúde, e sim em se libertar disso tudo. Ou seja, todos podem ser felizes. Por quê? Porque a felicidade não é a luxúria, ou seja, o prazer carnal, certo? Diria até sexual, o poder político ou a saúde. Não é nada disso, né? E sim em se libertar disso tudo, ou seja, de achar que isso vai trazer felicidade. A felicidade é se conformar com o fato de que nem sempre vamos ter boa saúde, nem sempre teremos poder político, né? Não necessariamente institucional, mas um poder político dentro de uma sociedade, de uma polis e assim por diante, e os prazeres atendidos, certo? Os prazeres carnais, vamos dizer assim. Então a felicidade consiste nisso, nessa conformidade com a natureza, que ora está bem, ora está mal, que ora tem saúde, ora não tem, certo? Achavam que as pessoas não deviam se preocupar com o sofrimento próprio ou alheio, certo? Nem com a morte. O principal representante dessa corrente filosófica foi Diógenes, discípulo de Antístenes, certo? Então aí a gente já tem uma noção do que os cínicos, né? É até
estranho, né? Os cínicos, os componentes do cinismo, eles pensavam de como eles pensavam, certo? Não se preocupar com o sofrimento próprio ou alheio, nem com a morte. Então, encarar. Isso aqui é muito importante. Tem um texto, veja que esse tema da morte, essa questão da morte, ela está muito presente nas filosofias helenísticas. Ela começa nas filosofias helenísticas, certo? E realmente é um tema muito importante, né? Montaigne, lá no século XVI, ele tem um texto interessante que ele diz assim, sobre como filosofar é aprender a morrer, né? Como filosofar é aprender a morrer, né? Então, a gente vê que esse tema da morte é muito importante, certo? E estar diante dele é importante, refletir sobre ele é importante. Meditar sobre essa única verdade, sabe? Porque, veja, se a gente for pensar bem, só há 2 momentos na vida. Esse, no meu caso, esse que eu gravo a aula para vocês e o momento da minha morte. Meia hora depois eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho meia hora depois. Eu tenho agora e na hora da morte. Então, a morte, a reflexão, a filosofia que pensa esse tema é muito importante. E veja onde começa. Aqui, não, em Sócrates. Sócrates estava diante da morte. Sócrates enfrentou a morte. Sócrates disse, eu não vou negar a filosofia porque essa é a minha forma de viver. Não era só uma prática, não era só um ofício, era a vida de Sócrates. Ele disse, eu não vou negar a minha vida, certo? Então isso é muito importante. Ele se colocou diante da morte, ele enfrentou a morte com tranquilidade. Quantos foram convencê-lo, tentar convencê-lo a dissuadir, né? Dissuadir Sócrates, dizer, olha, não faz isso, diz logo que tu não dá importância para a filosofia, que foi só um engano, que isso, que aquilo, para tu te livrar. Não, eu não vou negar o que eu sou, eu não vou negar o que faz parte de mim. Então, ele se colocou, veja como filosofar é aprender a morrer. Eu acredito que é isso, né? Sócrates estava aprendendo a morrer, diria isso, certo? Muito bem. Então, aqui vocês terão também uma imagem de Antístenes, certo? Que é o fundador dos cínicos, do cinismo. E aí, continuando um pouco, conta-se que um dia Sócrates parou diante de uma tenda do mercado em que estavam expostas diversas mercadorias. Depois de algum tempo, ele exclamou, vejam quantas coisas o ateniense precisa para viver. Veja quanto que o ateniense precisa para viver. Parece um certo minimalismo, né? Ter pouco para ser feliz, né? Bom, né? Às vezes a gente quer preencher com tanta coisa um certo vazio existencial, né? E aí a gente percebe isso nas filosofias helenistas, desse ponto de vista do indivíduo, certo? Sai lá o cidadão para o indivíduo, né? Como eu havia dito. Naturalmente, ele queria dizer com isso que ele próprio não precisava de nada daquilo. Esta postura de Sócrates foi o ponto de partida para a filosofia cínica, fundada em Atenas por Antístenes, um discípulo de Sócrates por volta discípulo de Sócrates. Então, os cínicos, então ele foi a inspiração, se colocar diante disso, né? Dizer assim, olha, eu não preciso de muito para viver. Isso aqui foi o ponto de partida. Então, os cínicos diziam que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, como o luxo, o poder político e a boa saúde. Para eles, a verdadeira felicidade consistia em se libertar dessas coisas casuais e efêmeras.
E justamente porque a felicidade não estava nessas coisas, ela podia ser alcançada por todos. E uma vez alcançada, não podia mais ser perdida. Ou seja, não colocar a felicidade nas coisas e com isso conquistar a felicidade, e a felicidade que vem dessa realidade não pode ser perdida. Então, justamente porque a felicidade não estava nessas coisas contingenciais da vida, que ora acontecem, ora não acontecem, ora existem, ora não existem, isso faz com que o ser humano tenha uma falsa dimensão da felicidade, certo? E aí ele alcança a felicidade a partir da negação de que ela vem dessas coisas passageiras e alcança, né, como eu estava dizendo, a felicidade que não pode ser perdida, certo? Muito bem. Os cínicos mais importantes foram Diógenes, conta-se. O cínico mais importante fora Diógenes. Conta-se que ele vivia dentro de um barril e não possuía mais de uma túnica, um cajado e um embornal de pão. Um dia, quando estava sentado ao sol junto ao seu barril, recebeu a visita de Alexandre Magno. Alexandre aproximou-se do sábio, perguntou-lhe se ele tinha algum desejo e disse-lhe que, caso tivesse, seu desejo seria imediatamente satisfeito. Ao que Diógenes respondeu: sim, tenho um desejo. Desejo que te afastes da frente do meu sol. Lindo, né? Que resposta, né? Ali estava sendo oferecido o que ele quisesse, mas ele disse: olha, eu tenho um desejo que você saia da frente, que eu estou pegando sol. Será que você não vê que eu estou pegando sol? É no mínimo assim, né? Curioso, certo? Com isto, Diógenes mostrou que era mais rico e mais feliz que o grande conquistador. Ele tinha tudo o que desejava. Então, aí fica a reflexão para a gente pensar, né? Se a felicidade é ter. É ter dinheiro, roupa de marca, sabe? Ter. Felicidade é ter? Bom, de alguma forma os cínicos, eles têm razão, né? As coisas que vão e vêm, que passam, elas têm uma felicidade fugaz, certo? É um pouco do que a gente vê. Eu sou feliz, eu estou feliz, há uma condição emocional e uma condição de bem-estar na felicidade. Emocional é ocasional, o celular, é o iPhone que eu tanto quis e comprei, que 2 meses depois aquela alegria, o efeito da alegria de ter comprado ou ganho o iPhone passa, e aí de repente eu continuo no mesmo lugar existencial, né? Então eu tenho um iPhone, e aí? Fui feliz, passei um momento de contentamento, e depois? Então os cínicos achavam que as pessoas não precisavam se preocupar com a saúde, nem mesmo com o sofrimento e com a morte. E elas também não deveriam se atormentar com o sofrimento dos outros. Hoje em dia, quando empregamos as palavras cínico e cinismo, estamos nos referindo, na maioria das vezes, apenas a este aspecto, o de imprudência, da insensibilidade ao sentir e ao sofrer do outro. Certo? Então, a gente fica por aqui e na aula que vem a gente fala do epicurismo, certo? Das outras escolas, rapidamente, epicurismo, estoicismo, certo? E aí cinismo, epicurismo e estoicismo são as principais, a gente comenta sobre as outras duas e já dá prosseguimento com o retorno do livro, tá bem? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.